Olá, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Uma vida que nasce é uma nova luz no mundo. E você, ao se entregar a Cristo, renasceu para uma nova esperança. Seja muito bem-vindo à família de Deus, a casa de oração para todos os povos, a qual com certeza você faz parte, hein? Mesmo estando aí do outro lado da telinha. Que a presença de Deus te traga renovo, que a sua fé inspire e que cada passo aqui seja guiado pela graça do nosso Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe com saúde, paz e amor. E que sua caminhada seja iluminada. E que sua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E que nesse momento possamos adorar e exaltar o teu santo nome, Jesus! Saúde os irmãos com a graça, Pai de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que o Senhor possa abençoar nosso dia, nossa manhã, essa manhã ótima, manhã chuvosa, a manhã que o qual o Senhor nos deu para poder adorar a Ele. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos os Salmos 150. Diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Hoje, dia mais do que especial, e qual nós, irmãos, estamos aqui presencialmente, os irmãos que também estão pelo canal, assistindo à reunião, um dia de agradecer o nome do Senhor, agradecer o nome dEle, louvar o nome dEle, como o salmista nos diz aqui, no seu firmamento, com a sua força. Como eu disse agora, alguns segundos atrás, louvar a Ele porque o Senhor nos mandou a chuva. Em todo o tempo nós temos que louvar ao Senhor. Pode ser complicado, às vezes, sair de casa na chuva, mas nós temos que agradecer, porque na chuva que vem a água e da água que vem a nossa... a energia, né, que nos traz energia, a água que nos traz a força, o renovo e o refrigério. Então, tudo dá graça ao Senhor. Então, que possamos agradecer o nome dEle, engrandecer o nome dEle, porque Ele é bom. Amém? Possamos esquecer agora o nosso momento de petições e simplesmente o adorar em espírito e verdade. Amém? Possamos fazer assim. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso amado Pai, no nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento mais do que especial, que é estarmos juntos, mesmo estando aqui perto, mesmo longe, possamos em uma única voz te louvar e te agradecer, Senhor. Abençoa a nossa reunião, abençoa os louvores que serão aqui cantados, louvados a Ti, Senhor. Abençoa a palavra, abençoa cada irmão, cada irmã que está nesse momento louvando e agradecendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por Tua graça, e que toda honra, glória e louvor seja dada a Ti, Pai. No nome de Jesus eu agradeço, amém, amém. Que possamos louvar ao Senhor em espírito e verdade, amém. Bom dia, irmãos. Estamos felizes na presença do Senhor? Então vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos deu vida até aqui para louvar e bendizer o nome dEle. Vamos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Ele morreu na cruz por nós.
Glória a Deus. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, lava em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, louvando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, louvando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando. Aleluia. Com as nossas vozes. Esse Deus do impossível. Aleluia. O Deus que nunca deixa a gente sozinho. Sempre está junto conosco. Aquele que pede, aquele que clama. Aleluia. Ele sempre está junto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos numa só voz. Todo mundo junto. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Vamos comigo. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Oh, aleluia. Deus do impossível. Aplaude o Senhor, aleluia, bem alto que Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é o Deus do impossível, aleluia, que sempre está conosco. Glória a Deus. Vamos continuar louvando porque
Esse Deus nosso é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia. Sem Ele não somos nada. Aleluia. Glória a Deus. Por isso estamos aqui, para fazer o melhor para Deus. Glória a Deus. Agradeceste, pois tua obra em nossas vidas, conformes em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja grande é o Senhor. Só Ele é soberano sobre toda a terra. Aleluia. Sobre nossas vidas. Os que confiam no Senhor. Aleluia. Vamos louvar então. Confia no Senhor, louva comigo então. Aleluia. Vamos soltar na presença do Senhor. Vamos lá, todo mundo junto. Numa só voz. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então conte comigo que não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, não, não. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então fala comigo que não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Amor só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor, só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Amor só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor, só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber agora o pastor, o ancião, aleluia, que vai dar continuidade na palavra.
graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Em primeiro lugar, é bom, um prazer dizer estarmos juntos novamente. Os irmãos que estão nas suas casas, que nesse momento a sua casa é o seu local de adoração. Eu quero também dar um bom dia a todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que nós possamos hoje desfrutar de um alimento espiritual muito proveitoso. Eu acho muito oportuno hoje falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, no sentido de orientá-los com uma palavra que seja uma palavra de encorajamento. Ao mesmo tempo, essa palavra de encorajamento é uma palavra que também... Obrigado, querida. Obrigado, Deus abençoe. Essa palavra de encorajamento, ela também fará com que cada um de nós reforcemos a nossa esperança, tá? Reforcemos a nossa esperança. Hoje é dia 2 de novembro, é dia de finados. Então, dá um pouquinho de cultura aí para os irmãos nesse aspecto, eu acho que é importante, e até porque a gente vai trabalhar primeiro aos Coríntios 15, que nós vamos falar sobre a ressurreição. Então, quero abordar ali muitos pontos que eu acho que vão ser muito legais para a gente reforçar a nossa esperança em Cristo Jesus. O dia de finados, ele foi instituído aproximadamente no século XII, tá? E quem instituiu isso daí foi um abade católico. Ele tirou esse dia 2 de novembro para que todos os monges eles orassem pelas almas dos falecidos. Existe um mito que esse dia está relacionado ao dilúvio, mas é um mito. Não temos nenhuma fonte confiável que diga isso. Passou por influências pagãs, né, principalmente no período medieval, e também tem-se relatos de que há mais de 2000 anos os celtas também comemoravam, né, ou celebravam em relação a som, pronto. Então, o que acontece? Isso é mais para vocês estarem sabendo, tá? Porque vocês ouvem falar sobre o dia de finados, todo ano chove. Dia de finados é difícil um dia de finados que não chove. Por isso que o pessoal normalmente relaciona isso aí com dilúvio, mas não tem nada a ver não, tá? Então, irmãos, eu quero trabalhar hoje 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vamos considerar os versículos de 1 até o 58, tá? Então vamos começar trabalhando aí os versículos de 1 em diante, e eu vou explicando cada versículo conforme nós pudermos trabalhá-los, tá legal? Você que está em casa, por favor, pegue a sua Bíblia, vá acompanhando texto a texto, que eu tenho certeza que hoje você vai sair muito mais feliz nesse domingo, dia de finados, né, da nossa reunião. Então eu gostaria de trabalhar 1 Coríntios capítulo 15, a versão que nós vamos trabalhar, como sempre, a NVI, tá? Vou trabalhar com a versão NVI, e aí a gente vai devagarzinho, compreendendo, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa esperança, para que nós possamos continuar firmes, né, em Cristo Jesus. O que acontece, irmãos? É desnecessário relembrá-los que nós vivemos em um mundo que está muito complicado, um mundo que é marcado pela dor, é um mundo que é marcado pela morte, é um mundo que é marcado pela incerteza. E nós percebemos, por exemplo, quando alguém morre,
nós notamos as pessoas se descabelando, as pessoas perdem a orientação completamente e funciona assim. Quando nós temos a fé e a esperança na ressurreição, nós vivemos muito melhor. Se você observar o comportamento de pessoas que são cristãs em um velório, é muito diferente de pessoas que não têm a mesma esperança. Por isso que é importante, quando a gente vai a um velório, a gente consola, a gente dá uma palavra de encorajamento. Então aqui nós vamos aprender, vamos relembrar essa gloriosa doutrina que é uma das espinhas dorsais do Evangelho. Quando a gente entende isso, aí a gente entende muita coisa sobre a nossa vida. A preocupação das pessoas é de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que vai acontecer comigo depois da morte, e assim sucessivamente. Então Jesus vem e nos traz uma esperança. Vamos começar trabalhando aqui os versículos de 1 até o 11. E aí a gente vai falando devagarzinho. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, no qual vocês receberam e no qual estão firmes. Bom, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar, deixa só eu agora, porque eu vou ler versículo a versículo, senão você vai trabalhar demais. Você vai fazer esse movimento pelo menos 58 vezes. Aí o que acontece? Então ele diz assim, eu quero lembrar para vocês, né, sobre o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam. Paulo começa falando, irmãos, sobre o evangelho. Nós já explicamos sobre o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são boas novas, boas notícias. Ou seja, boas notícias em relação a quê? Né? Nós temos, por exemplo, que relembrar que o evangelho ele é composto de alguns pilares. Se eu perguntasse, e eu já preguei isso aqui, levanta a mão para mim, não quero que você fale, mas levanta a mão aqui para mim, quem sabe os 5 pilares do evangelho conforme eu já preguei. Quem lembra de cabeça? Está vendo como é necessário a gente relembrar? Então, o evangelho ele começa assim, irmãos. Queda do homem. Repita comigo, a queda. No pecado. Então, você lembra de Adão, que você vai lembrar o primeiro pilar do evangelho. A queda de Adão. Quando Adão cai, Gênesis 3,15. Né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, ele te machucará a cabeça e tu lhe machucará o calcanhar. Promessa de Cristo como descendente. Então, primeiro pilar do evangelho é a queda do homem. Segundo pilar do evangelho é esta promessa que nós temos do descendente. E o descendente, quem é? Cristo. Terceiro pilar do evangelho, nascimento virginal de Cristo, sua vida e ministério, morte e ressurreição. Porque se ele apenas morresse, não ia adiantar nada. Quarto pilar do evangelho, volta de Jesus Cristo. Quinto pilar do evangelho, juízo final e restauração de todas as coisas. Tá? Então esses são os 5 pilares, é o que Paulo fala. Eu quero lembrar vocês que o evangelho que preguei, no qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois primeiramente transmiti o que foi dito, que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois disso apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.
Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Então Paulo começa fazendo aqui a defesa na ressurreição de Jesus. Por que isso, irmãos? Porque funciona assim. A ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa fé. É por isso que eu sempre tenho ensinado a vocês que não adianta ficar se apegando a doutrinas e doutrinas e doutrinas. Você tem que ter realmente a base da sua fé. Porque é essa base de fé que nos sustenta. Imagine, as pessoas que não têm essa mesma esperança, como deve ser difícil para elas assimilarem a morte de um ente querido. Não é fácil, todos nós sabemos. Então Paulo começa mostrando aqui que a ressurreição não é uma ideia abstrata, não é algo, né, que é uma utopia. Não, ele conta que é um fato histórico e é um fato que teve testemunhas, mais de 500 testemunhas. Então o que é que nós tiramos dessa primeira parte aqui desse versículo? Tiramos que a ressurreição é o alicerce da nossa fé. É o alicerce. Sem ela não existe evangelho, sem ela não existe salvação. Perceberam como é importante a doutrina da ressurreição? Se você conseguisse destruir a doutrina da ressurreição, você conseguiria destruir a igreja. E isso é tão interessante, irmãos, que quando Jesus, ele morre, uma das coisas que os anciãos dos judeus fazem é pedir que o túmulo de Jesus seja guardado por guardas, para que os seus discípulos não roubassem seu corpo e fizessem uma falsa transmissão de que ele havia sido ressuscitado. Então, olha só que coisa interessante. Então, desde aquela época, a doutrina da ressurreição, ela já era atacada, né? Ou seja, porque se você consegue destruir a doutrina da ressurreição, você também consegue destruir facilmente todo o evangelho e a nossa esperança. Querem ver uma comparação interessante? Notem. O que é que nós percebemos? Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Esses 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, quando Jesus foi ressuscitado, eles estavam lá no túmulo. Ficaram lá até se decomporem. Mas Jesus foi ressuscitado. Então, o que é que nós entendemos? Entendemos que mesmo com o túmulo vigiado, a pedra foi afastada e Jesus saiu. Está escrito que eu já estive lá no túmulo de Jesus. Está escrito, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Está escrito em inglês. Ele ressuscitou. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé. Antes de você se preocupar com doutrinas que nada valerão na sua vida, agarre-se a esta palavra. O nosso alicerce. Nossa fé está construída em cima da ressurreição de Jesus. E essa é a nossa esperança. Aí o apóstolo Paulo, ele, depois de fazer essa primeira defesa, ele vai dizer assim, vamos ler agora do versículo 12 até o 19. Aí se você quiser colocar o texto lá, aí pode. Agora que eu vou começar a ler por blocos. Do 12 até o 19. Está escrito assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. É a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então, olha só, ele começa aqui no versículo 12, fazendo a apologia de que Cristo realmente ressuscitou. Até o 11 ele vai e diz que foi um fato histórico, não é? Agora, existem algumas complicações se Cristo não ressuscitou. Nós destacamos pelo menos 3 aqui. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil. Então não adianta nada a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados. Ou seja, não houve redenção de pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. E se nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, o que é que Paulo passa a nos mostrar? Ele passa a nos mostrar que o Evangelho é para a eternidade. O Evangelho não é apenas para esta vida. Qual é a diferença do que eu tenho ensinado a vocês e o que o mundo evangélico tem ensinado? O mundo evangélico tem ensinado, mais apropriadamente, que o Evangelho é para esta vida. E é exatamente aí que as decepções vêm. Porque quando nós entendemos que o Evangelho ele é além da vida, então a gente passa a compreender melhor quem somos nós dentro dessa grande coxa de retalhos chamada de mundo. Nós temos um alicerce. Você não consegue construir uma casa sem alicerce, senão ela cai. Nós temos um alicerce, que é a ressurreição de Jesus. A nossa fé nos sustenta, porque ela é útil. Nós fomos libertos dos nossos pecados, porque Cristo morreu e foi levantado segundo as Escrituras. E nós estamos salvos pela graça, conforme Cristo nos ensinou. Então, irmãos, o Evangelho é para além da vida. Eu quero que vocês guardem bem isso. Não é chover no molhado. Vejam que vocês não estavam lembrados nem dos 5 pilares do Evangelho. Isso aqui não é chover no molhado. É necessário que a gente relembre. Por quê? Porque nós nos deparamos com situações diversas. Sempre morre gente que a gente gosta. Ontem mesmo morreu gente que a gente gosta, né? Amanhã vai morrer. Há 1 ano morreu, há 2 anos morreu, e assim vai. Agora, vejam só, qual é a fase de sustentação que nós temos, irmãos? É a nossa fé. Nós temos boas lembranças dessas pessoas que se foram? Temos. Mas nós acreditamos que elas irão voltar. Elas estão em um bom lugar. Elas estão em um bom lugar. Por quê? Porque conforme nós já aprendemos, essas pessoas, elas estão guardadas para a ressurreição na parte boa do Hades, que é o seio de Abraão ou o paraíso. Então, olha só que coisa interessante. E nós, muitas vezes, o que é que percebemos? Nós percebemos que quando a gente não consegue fazer essa relação alicerce, fé com a ressurreição e entender a situação dos mortos hoje, a gente fica um pouco mais triste. Agora, quando você entende a situação dos mortos, conforme eu estou explicando, e é por isso que eu disse que essa pregação, ela será uma fonte de consolo, você pode ter certeza que você vai sair daqui muito mais consolado hoje. Você que está em casa também será muito mais consolado. Porque o que nós estamos falando, irmãos, é uma base muito forte da nossa fé. Imagine, nós vamos reencontrar os nossos amigos, os nossos entes queridos falecidos. Tá? Essa é
a ideia que a Bíblia nos dá. Então é nela que nós temos que nos alicerçar. Por isso que eu sempre disse para vocês, eu sou teólogo, mas vejam que eu não fico me preocupando em ensinar para vocês teologia. Por quê? No passado já me preocupei muito. Hoje eu cheguei numa situação que eu entendi que o pessoal, além de usar teologia para modo de vida, apenas para ganhar dinheiro, e poucos estão se importando com a vida daqueles que lá estão, não é? Eu entendi que é em vão você ficar discutindo certas teologias. Agora, o que é que nós temos que agregar, irmãos, no nosso alicerce? É exatamente entender a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Porque quando você entende a ressurreição de Jesus, você fala, não, a minha fé é útil. Eu sei que a minha mãe que faleceu, ela está bem guardada. Eu sei que o meu irmão, minha irmã que faleceu, ela está bem guardada. Minha esposa, meu marido, seja quem for. Por quê? Isso é realidade histórica. Jesus Cristo ensinou lá em Lucas 16 que existe um lugar chamado Hades, para o qual os mortos vão, tá? Que também na Bíblia é chamado mundo dos mortos. E nós temos a garantia que todos eles, irmãos, irão ressuscitar. E quer ver uma coisa? Olha só Filipenses 2, né? Lá está escrito assim, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Como é que quem está debaixo da terra vai se curvar no nome de Jesus se ele não for ressuscitado? Então todos serão ressuscitados. Todos os nossos amigos, parentes, todos os nossos entes queridos, né? Então, nós não podemos, essa é uma doutrina que a gente tem que defender. Essa aqui sim, a gente tem que fazer apologia. Porque negar a ressurreição de Cristo é destruir a esperança da nossa fé. Agora, Cristo, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E aí que está a maravilha do alicerce da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo. Porque nós vamos ver aqui como será essa sequência, inclusive, né, da ressurreição. Precisamos compreender que da tristeza, dá tristeza sim. Conforme eu citei já para vocês algumas vezes, eu tenho um irmão que faleceu há mais de 25 anos. Era muito meu amigo. Tem saudade? Tenho saudade dele. Mas eu sei que ele está na parte boa do Hades. Eu sei que ele está guardado, assim como seu pai, como sua mãe, como sua irmã, como seus irmãos, seus parentes, qualquer um, irmãos. Eles estão na parte boa do Hades, aguardando a ressurreição, tá? Eles não têm parte em nada que há debaixo dessa terra, em nada que há em cima dessa terra e debaixo do sol. É um plano diferente, tá? Algumas pessoas, e isso eu estudei durante muito tempo e hoje eu posso pregar com convicção. Eu não preguei durante muito tempo porque tudo que eu vou estudando um pouco mais, eu quero trazer convicção para vocês. A dúvida era, alguns teólogos criam que eles não tinham consciência. Outros criam que eles tinham consciência. Então, eu, como doutorado na palavra de Deus, a minha obrigação qual é? Entender e desenvolver a tese para o assunto. E depois de muito estudar, verificando na Bíblia, eu recorri à história do rico e do Lázaro, que está lá em Lucas 16. E algumas pessoas que negam, né, a consciência, porque a dúvida minha era, há consciência ou não há consciência? Porque como eu fui criado doutrinariamente dentro de uma seita, e estudei bastante o livro do Eclesiastes lá, quando eu me tornei cristão, eu entendi que o livro do Eclesiastes é um livro que não é feito para fazer doutrina. Não é um livro doutrinário,
como por exemplo as cartas apostólicas e assim por diante. O Eclesiastes é um livro que nos dá uma razão de existência atual. Então, até essa ocasião, e passei muito tempo estudando isso. Quando eu me deparei com a história do rico e do Lázaro, que não é parábola, embora tenha pontos difíceis de compreender, eu entendi exatamente isso, que os mortos, eles estão conscientes. Estão conscientes. Estão no Hades. Estão no Hades, na parte boa do Hades, que é chamada seio de Abraão. E existem aquelas pessoas que morreram e estão na parte baixa do Hades, tá? Que estão aguardando o juízo final. Quem são essas pessoas? São pessoas que foram iníquas no seu procedimento. Ô ancião, vem cá, então quer dizer que todo mundo que está na parte boa do Hades já está salvo? Nem todos. Ele pode estar na parte boa do Hades por ter sido uma boa pessoa. Veja, não foi salvo por obras. Mas o que é que acontece? No nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Essa pessoa vai ressuscitar, será julgada no juízo final, e terá a oportunidade de reconhecer a Cristo como o Salvador. Quando você reconhece a Cristo como o seu Salvador, o que é que acontece com você? Você é salvo. Durante muito tempo, alguns amigos teólogos, no tempo que eu vivia teologando, discordaram de mim dessa tese, de que os mortos ainda tem pessoas que serão salvas no juízo final. E eu digo para vocês que não, e eu digo para vocês que, aliás, eu digo para vocês que sim, serão, e com garantia, porque o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículos de 11 até o 14, né? Ele diz que sempre que pessoas das nações que não têm lei fazem as coisas da lei pela natureza, porque a lei foi colocada no nosso coração. E ele diz: isso tudo vai se manifestar no dia que Deus julgar os pensamentos do homem através do meu evangelho. E eu me baseei bastante, irmãos, ao estudar essa questão de ressurreição, durante muito tempo. Vejam, o que eu estou trazendo para vocês é um estudo maduro deste assunto, que parece ser uma doutrina super fácil, mas não é, ela tem meandros que precisam ser compreendidas. Eu pensei muito tempo. Pensa junto comigo, irmãos. Nós temos uma mania que a gente pegou, mesmo nesse sistema religioso, de pensar da seguinte forma, né? Só quem aceitou a Jesus Cristo vai ser salvo. Só quem aceitou, veja, está no passado, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Jesus Cristo veio há quantos anos atrás na Terra? Fale comigo, 2000. 2000 anos. Tá, e quando Jesus chegou, quantos mil anos o mundo já tinha rodado? Fale comigo. 4.000. 4.000 anos rodando. Irmãos, quando Jesus chegou, as muralhas da China já estavam construídas. Buda já estava pregando há mais de 600 anos. O mundo tinha 4.000 anos de existência já. O Japão já existia. Todo o mundo do jeito que está hoje, claro que não com a sua modernidade, mas o mundo já existia. Eu pergunto para vocês, tem 4.000 anos de história. Esse pessoal não conheceu a Cristo. Então quer dizer que eles não têm salvação? Não vão ter salvação? Se fosse assim, por que Deus então não destruiu o mundo naquela ocasião, trazia Jesus, salvava só dali para frente? Você entende? Então o sacrifício de Jesus, ele tem valor eterno, retroativo,
tá? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E ele tem um efeito eterno. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer o seguinte, que tem gente morta antes de Jesus Cristo, 4.000 anos, irmãos, que estão todos na parte boa do Hades, aguardando o julgamento. Qual é a diferença dele para mim e para você? Qual é a diferença? É que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Tá? Então, essa é a ideia. Vocês conseguiram compreender isso? Conseguiram compreender? Então, é assim, por isso que a ressurreição de Cristo, ela é o pilar dorsal, é a espinha dorsal do Evangelho. Essas pessoas estão aguardando a ressurreição, têm consciência, estão no chamado Hades, mundo dos mortos, não têm participação nenhuma do que acontece aqui em cima da terra, tá? Mas estão aguardando. Aí, o que nos enche de esperança, irmãos? Imagine você saber que aquele seu amigo que morreu, aquele seu parente que morreu, ele não está ali debaixo da terra. Ali é apenas o corpo. Deixa eu dar outra doutrina forte para vocês. Para você poder compreender. Tudo isso aqui é conceito. Se você não tiver esse conceito, daqui para frente vai ficar difícil para você entender 1 Coríntios. Deixa eu dar outro conceito. Primeiro conceito que você tem que ter aqui, que eu acabei de dar, é que o sacrifício de Jesus é eterno. Amém? Atinge lá para trás e atinge lá para frente. Sempre. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter. Se você não tiver esse conceito, você não entende Hades, você não entende a ressurreição de pessoas pré-cristãs. Oi? Eles serão julgados diferentes. Esse pessoal vai ser todo conduzido para o juízo final. E lá, todos eles vão ser salvos, aceitando Jesus Cristo. Todos eles vão ser salvos. Eles não vão ser salvos por obras. Eles vão ser salvos pela graça. Entendeu? O grande problema é que, se Jesus não veio em 4.000 anos, como é que eles iam aceitar Jesus? Como é que o chinês ia aceitar Jesus se ele nem sabia? Não tinha nem Bíblia para eles. Você não pode perder, irmão, de vista o seguinte: pega no mapa e dá uma olhadinha no Oriente Médio, que é onde a nossa história começa, o berço da civilização, né? Você vai ver que aquilo é pequeno demais em relação ao mundo, né? E a partir dali se desenvolveu para o mundo todo, né? A partir da Torre de Babel, né? Nós sabemos que a partir dali se desenvolveu, né? Com os seus idiomas. Então, conforme eu estava dizendo, então esse aí é o primeiro conceito que você tem que ter. O segundo conceito aqui que a gente precisa ter para entender essa questão da ressurreição é o seguinte. Pensa junto comigo. Acompanhe isso aqui, para você poder compreender. Os mortos, todos, serão ressuscitados, vão para o juízo final. Nós, como igreja, nós seremos ressuscitados quando, ancião? Na ocasião da volta do Senhor Jesus. Qual é a escritura que diz isso? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 17. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Vejam a metáfora que Paulo faz. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Porque se Jesus Cristo morreu, olha aí o Evangelho. Se Jesus Cristo morreu e foi levantado, assim também Ele trará com Ele aqueles que dormiram na morte. E ao soar da última trombeta, todos os mortos serão levantados e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Voltamos para o milênio, que é a doutrina bíblica também. Então esse conceito você tem que ter. Essa galera pré-cristã toda, 4.000 anos de história,
Está todo mundo no Hades. Tem gente que está na parte boa, vai ser julgado favoravelmente, vai aceitar Jesus pela graça. Tem gente que está na parte ruim, vai ser julgado desfavoravelmente, não vai aceitar Jesus. E essas pessoas, aí elas terão o seu destino final, conforme diz a Bíblia, no lago de fogo. É assim que funciona. Tá? Então esse é um segundo conceito que você precisa ter. Porque senão a gente fica nesse negócio, achando, né? O pessoal, mas não tem salvação depois da morte. Como que não? Então era melhor Deus ter destruído o mundo há 2000 anos atrás, já que não era para ter salvação. Né? A gente fica pensando só nos judeus. Não. Nós temos que ter uma cosmovisão ampla da história da humanidade. Não dá para a gente pensar só nos judeus, não é? A Bíblia contempla inicialmente a história judaica. Agora, por extensão, o Novo Testamento, ele contempla a história do mundo, para o mundo inteiro, certo? Agora vamos ler os versículos de 20 até o 28 de 1 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito lá, do 20 até o 28. E aí a gente vai conseguindo caminhar dentro desse texto. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, ou as primícias. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, a igreja, que eu acabei de citar para vocês. Então virá o fim, juízo final. Quando ele entregar o reino a Deus Pai e depois de ter destruído todo domínio e autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Isso aqui também é muito legal de entender. E é interessante como as seitas interpretam mal esse texto, né? Por falta de prática, como dizia o professor Olavo de Carvalho. O que acontece, irmãos? Olha só, existe uma sequência. Existe uma sequência. Por isso que a ressurreição de Cristo é o pilar da nossa fé cristã. Primeiro, é Cristo que foi ressuscitado. Aí você diz assim, antes de Cristo, alguém foi ressuscitado? Não. Aí você fala, errou, Lázaro foi pelo próprio Cristo. E eu digo para você, acertei, continuo dizendo não. Por que eu continuo dizendo não? Porque a ressurreição de Cristo foi totalmente diferente da ressurreição de Lázaro, daquele que Eliseu ressuscitou, do menino que Elias ressuscitou. Por que foi completamente diferente, ancião? Completamente diferente porque Cristo ressuscitou em um corpo glorificado. Que eu vou explicar já para vocês como será também a nossa ressurreição. Cristo ressuscitou em um corpo glorificado. Como que é o corpo glorificado? Que é o mesmo corpo que nós vamos ressuscitar. É o mesmo corpo que nós vamos ressuscitar, um corpo glorificado. É um corpo que era capaz de atravessar a parede, por exemplo. Você vê, é um corpo que tem uma aparência física, material, porque os mortos terão a mesma aparência. Né? Aquele cidadão que você viu que morreu, a aparência dele vai ser a mesma quando ele ressuscitar. A diferença é que o corpo é um corpo preparado para a vida eterna ou para a morte eterna. Essa é a diferença. O nosso corpo hoje, ele não é preparado nem para a vida eterna e nem para a morte eterna. É um corpo preparado apenas para esta terra. Então o que é que nós entendemos? Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão ressuscitados. Então, irmão, não adianta, todo mundo na história vai ser ressuscitado.
E é conforme eu citei. Qual é a diferença? Ele diz: primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo na sua vinda. Então nós temos aí a ressurreição, nós temos a ressurreição, a primeira ressurreição, que são duas que a Bíblia apresenta. A primeira é nossa. A primeira é nossa, tá? Quando Jesus Cristo vem, ele ressuscita e arrebata sua igreja e os fiéis do Antigo Testamento. Ok? Então, olha que esperança maravilhosa que nós temos. O que nós já aprendemos aqui? Que você pode ficar feliz, primeiro, porque você é da igreja de Jesus. Você pode ficar feliz porque o seu parente, ele está bem guardado, aguardando o momento certo para ser ressuscitado. Ele não está sofrendo em um inferno de fogo, ele não está sofrendo desencarnado, né, conforme algumas pessoas dizem, ele não está reencarnando, ele está aguardando, tá? É assim que funciona. E nós podemos ficar felizes, por quê? Porque se ele não era uma pessoa iníqua, ele com certeza está na parte boa do Hades. Quem entendeu o que eu falei? Então esse é o texto, essa é a nossa garantia, tá? Em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, cada um na sua parte. Aí depois ele diz assim, que vai vir um tempo em que não será mais necessário, irmãos, olha só, preste atenção nessa fala, que ela também é muito interessante. Não vai ser mais necessário a aplicação do plano de salvação. Não vai ser mais necessário. Por que não? Olha só. Então virá o tempo quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. O plano de salvação era exatamente para salvar o homem, destruir todo o domínio, autoridade e poder que Satanás colocou, incluindo a morte, que é o último inimigo. Incluindo a morte, que é o último inimigo. E aí diz que quando tudo estiver pronto, o próprio filho se sujeita ao pai. O que significa isso? Finalização do plano de salvação. Porque dentro do plano de salvação existe essa hierarquia, né? O filho está sujeito ao pai dentro do plano de salvação. Agora, veja, ele não é menor do que o pai. Ele continua sendo Deus. Dentro do plano de salvação, existem posições diferentes. Deus gerencia esse plano, Jesus morre para nos salvar e o Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence. É dessa forma que funciona, tá? Então aí o próprio Jesus vai entregar, pai, está tudo pronto, acabou. Aí, irmãos, inclusive a morte, porque aí ninguém mais vai morrer. Porque depois do juízo final, quem está salvo, está salvo. Nós já estávamos salvos muito antes. Quem está salvo, está salvo. Quem não está salvo e foi julgado desfavoravelmente no juízo final, aí a Bíblia diz que ele vai junto com o diabo e seus anjos para o lago de fogo, né? Que é onde o pessoal faz muita confusão com o inferno. Porque, aliás, o próprio inferno, que é o próprio Hades, também será lançado nessa dimensão chamada lago de fogo. O olhar que vocês precisam ter é essa, que são dimensões diferentes. Então, por exemplo, o meu parente falecido, o seu parente falecido, ele está em uma outra dimensão. Só isso. E não são dimensões fictícias como filme de quarta dimensão, nada disso. Quando eu digo dimensões diferentes, são mundos separados, tá? Então, os nossos parentes estão guardados, estão descansando, e eu cito como base escriturística ainda, Apocalipse capítulo 6, versículo 11, consciência, até quando nós vamos ficar aqui aguardando? Até que se complete o resto dos vossos irmãos que ainda estão passando pela tribulação. Olha aí, os mortos falando. Até quando nós vamos ficar aqui? Consciência, tá? Então, irmãos, é muito bom quando você passa a entender isso, porque isso conforta o seu coração.
Porque muitas vezes você estava pensando que o seu parente está ali, puxa, mas agora, a nossa tendência é essa, né? Agora está aí nesse chão frio, nesse chão gelado. Esquece, irmão, ali era só o material que você estava vendo. Vou dar outro conceito importante para você poder entender isso do material, tá? O que acontece? Nós temos pelo menos duas linhas, né, dentro da teologia, que é necessário que eu fale delas para você poder entender essa parte aqui da ressurreição. Que é a linha dicotomista e temos a linha tricotomista. O que é e qual é que eu acredito? E por que acredito? A linha tricotomista é que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Mas nessa linha o pessoal tem dificuldade de separar a alma do espírito. Tem dificuldade. E na linha dicotomista, nós temos o homem feito de corpo e espírito. E por que você acredita na linha dicotomista, ancião? Muito simples. Porque a própria Bíblia diz. Bom, tudo que eu acreditar é o que a Bíblia diz. Você pode ficar tranquilo quanto a isso aí. Então cite a Escritura. Eclesiastes capítulo 12. O próprio corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu. Ponto. O espírito retorna a Deus que o deu. Retorna no sentido, está na parte boa do Hades ou está na parte desfavorável do Hades. Conforme eu já ensinei, praticamente no mundo espiritual acontece um pré-julgamento. Porque, irmãos, funciona assim. O que vocês veem de material, vocês veem apenas o corpo. Como que eu costumo ilustrar para você entender que eu vou falar sobre a ressurreição? Só que eu vou deixar isso aqui para falar daqui a pouco. Eduardo, me lembra, fala assim, lembra do computador, que eu posso esquecer essa ilustração, tá? Só me lembra. O que acontece, irmãos? A ressurreição de Jesus é a nossa garantia. Os nossos entes queridos estão bem, estão em uma outra dimensão, em um outro mundo chamado mundo dos mortos, aguardando a ressurreição. Ok? Agora, depois dessa apologia que Paulo faz, ele vai trazer aqui a lógica, que é agora o que eu vou explicar para vocês também, a lógica da ressurreição. Vamos ler agora do versículo 29 até o 34 de 1 Coríntios, tá? Vamos ler aí do 29 até o 34. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo inteiro? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos recuperem o bom senso, parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Bom, até aqui tá bom. Vamos agora trabalhar um pouquinho aqui. Aqui eu vou mais rápido porque não tem muita coisa para falar. Esse batismo pelos mortos, Paulo usa como uma defesa da ressurreição. Por quê? Eles acreditavam que ao se batizar por um parente que morreu, aquele parente teria um destino melhor, um futuro melhor. Isso estava impregnado na cultura grega, tá? E aí Paulo fala assim, porque lembre, Paulo está falando em Corinto. Corinto é uma metrópole grega. Aí Paulo diz assim, bom, isso, e Paulo está falando com a igreja. Tinha gente na igreja que não estava acreditando na ressurreição. Então Paulo fala assim, olha, como que alguns de vocês estão dizendo que não tem ressurreição? Né? Aí ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso, irmãos? Se você começa a se associar com quem começa a desacreditar da Bíblia, com quem começa a fazer um monte de coisa, seus bons costumes vão sendo corrompidos. É por isso que eu não incentivo ninguém a acompanhar canais de YouTube de pessoas que questionam a palavra de Deus da Bíblia.
Porque se alguém teria condições de questionar a palavra de Deus, a Bíblia, eu seria um. Pelo tanto que estudei. E quanto mais eu estudei a Bíblia e a história, muito mais eu passei a acreditar na Bíblia. Então, uma pessoa que diz não acreditar na Bíblia ou apenas em partes dela, é uma pessoa que desconhece a história, é ignorante em relação a isso, está caminhando para a apostasia. Tá? Então, esse batismo pelos mortos, até hoje, ele é adotado por uma seita, né? E Paulo faz a sua defesa. Ué, se não tem ressurreição, de que adiantou eu brigar com o pessoal lá em Éfeso? Porque o pessoal queria matar Paulo lá, se você ler Atos 18. Né? O que adiantou? Né? Se não há ressurreição, então o que nós fazemos todos os domingos aqui é uma loucura. Né? Não vale a pena o que nós fazemos se não existe ressurreição. Então, o que nós precisamos compreender, e compreender bem, irmãos, é que qualquer tipo, né, de canal, de pessoas no YouTube que neguem a ressurreição ou que neguem aquilo que a palavra de Deus ela é uma má companhia. E as más companhias corrompem os bons costumes. Posso ouvir um amém da igreja? Então procure fortalecer a sua fé, não enfraquecê-la. Tá? Agora vamos ler do versículo 35 até o 44. 35 até o 44. Vamos ver agora a lógica da ressurreição, irmãos. Como o apóstolo Paulo, depois de fazer a defesa, ele já mostrou historicamente que existe a ressurreição, já explicou por que ele acreditava na ressurreição, teve experiências pessoais com isso, e agora ele vai mostrar para os coríntios a lógica, né? Ele vai fazer algumas ilustrações, e é aqui que eu vou me lembrar da experiência do computador para explicar. Diz assim, versículo 35 até o 44. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Irmãos, essa é a pergunta mais top desse capítulo. Porque é nela que a gente vai despender um pouquinho mais de tempo para você compreender isso. Porque eu disse que os mortos estão no Hades. Se eles estão no Hades, e eu disse para vocês que aquele corpo que foi enterrado, ele se decompôs. Concorda? Então, quem está no Hades é o espírito dos mortos. Ok? Muito bem. Então, vamos entender isso agora. Ele diz assim, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou a cada espécie de semente. A estas dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma carne. Os homens têm espécies de carne, os animais têm outras, as aves têm outras, os peixes têm outra. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. O esplendor do sol, outro. O da lua, um outro. O das estrelas, outro. As estrelas diferem uma em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmãos, vejam só então que interessante. Agora, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma analogia bastante interessante. Por exemplo, você pega uma semente de feijão. Você pega uma semente de feijão. Você planta. O que é que nasce? Nasce a mesma semente ou nasce um pezinho de feijão? Nasce um pezinho de feijão. Agora, aquele pezinho de feijão, presta atenção nisso aqui para você entender a ressurreição. Você que está em casa também presta bastante atenção no que eu estou explicando agora. Para você entender a ressurreição, é importante que você entenda isso.
Aquele pezinho de feijão que você plantou, que é o que Paulo está dizendo aqui, a ilustração da semente, ele dá um pezinho de feijão. A semente dá um pezinho de feijão. Só que aquele pezinho de feijão, ele é uma continuidade da semente. Quem está entendendo isso? Quem entendeu onde é que eu vou chegar? A semente, ela é lançada na terra e a partir dela nasce um pezinho de feijão. Então, aquele seu parente que morreu, aquele corpo que ficou lá, que virou pó, a partir dele, a partir do pó dele, Deus fará o milagre da ressurreição. Aquele corpo que você viu lá é a semente. O seu parente que você vai encontrar é o pé de feijão. Entendeu? É desse jeito que será a ressurreição dos mortos. E veja que Paulo, ele aplica belamente essa ilustração para ficar facinho da gente entender. Porque algumas pessoas dizem, como será esse outro corpo? Não é? Porque, olha, se decompôs, e aí o animal entrou lá, e aí ele virou humus, o animal entrou, comeu a plantinha, então comeu o corpo do meu parente. Irmão, idiotice pura. Idiotice pura. Aquele pó, a partir daquele pó, aquele pó é a semente que Deus reconstitui o corpo. Então, é por isso que eu disse que esse sermão de hoje, lhe daria maior esperança, lhe daria maior alegria. Porque o seu parente, além dele estar num lugar bom, nós temos a garantia de que ele ressuscitará por conta da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a diferença do corpo que morreu? Qual é a diferença da semente para o que ressuscita? Vamos lá. Qual é a diferença da semente do feijão para o pé de feijão? A diferença da semente do pé de feijão para o pé de feijão é que o pé de feijão, agora, depois ele também passa a dar feijão. E o que acontece nisso? Ele é completamente diferente do pé de feijão, mas a sua origem é a mesma. É aqui que entra a ilustração do computador, que é um conceito interessante que eu preciso que você assimile, para você poder entender a ressurreição. Você tem no seu computador aquilo que a gente chama da memória do seu computador, que é o HD, né? E você tem o bloco. Conforme vocês estão vendo aqui, eu tenho um material aqui, tem uma caixa. Mas essa caixa aqui, essa caixa do meu notebook, sem a memória, sem os hardwares, sem tudo, adianta de alguma coisa? Olha o Jailson aí que é técnico. Adianta de alguma coisa? Serve para quê? Para jogar no lixo. Concorda? Só. Então, irmãos, e quando eu disse em dicotomia, em corpo e espírito, é exatamente isso. Quem Deus ressuscita? Deus ressuscita a pessoa. E a pessoa não é o corpo. O corpo é a semente. A pessoa é o hardware do computador. A pessoa é você. É você. Sabe esse você que só você e Deus conhece? É esse que Deus ressuscita. Igualzinho, irmão. Igualzinho. Vai ressuscitar sabendo quem é quem, sabendo o que fez. Não perdeu a memória. É como se eu tirasse, por exemplo, a memória desse computador, colocasse em um HD externo e usasse em um outro computador virgem. O que iria acontecer? Tudo que eu tenho aqui vai para lá. Entendeu? Então, quando Deus ressuscita o seu parente, a semente que ficou lá, Deus ressuscita, levando para o pé de feijão, e dá a esse ressuscitado a própria pessoa dele. Olha que milagre, irmão. A própria pessoa dele, completa, com as mesmas características, tudo igual, irmão. Nada diferente. Porque aquele que você está vendo ali, seu parente ressurreto, ele é continuidade dele próprio. Deus usou o pó dele para reconstituí-lo. Que coisa maravilhosa, né?
Essa é a doutrina da ressurreição que Paulo prega. E aí Paulo fala que existem corpos celestes, existem corpos terrestres. Aqui, eu entendo, irmãos, que Paulo está falando, quando ele fala sobre diferença de corpos serem mais gloriosos que os outros, eu entendo que ele está falando aqui sobre o galardão. Porque tem crente que vai ter um galardão melhor e tem crente que vai ter um galardão pior, baseado no tipo de crente que você foi aqui. Já ensinei isso para vocês também. Baseado no tipo de crente que você foi, é que você vai receber. Como é que você tratou as coisas de Deus? Né? Que importância você deu para o reino de Deus? Você consegue investir no seu carro novo, mas quanto você consegue investir dentro do reino de Deus? Você consegue investir numa camisa do Dalina, mas quanto você consegue investir dentro do reino de Deus? Tudo isso conta para o nosso galardão. Não conta para a salvação, mas para galardão conta. Então, e como o nosso corpo vai ser glorificado, conforme eu citei, nós vamos ter capacidade, irmão, por exemplo, o corpo de Jesus, ele saía de um ponto e transportava-se ao outro em questão de minutos, conforme nós vimos depois da ressurreição, que ele andava com os discípulos. Né? É esse o tipo de corpo que nós vamos ter, a partir desse corpo aqui que nós temos. Olha que legal. É por isso que ele disse, semeia-se corrupção, esse corpo, e ressuscita incorruptível, nunca mais se decompõe. E uma coisa legal, irmãos, depois que nós formos ressuscitados, nós como igreja, nunca mais, não existe perca de salvação nem aqui e nem no futuro. Então o corpo é incorruptível. É igual o corpo de Jesus. Semeado em desonra, ressuscitado em glória. Corpo glorificado. Semeado em fraqueza, ressuscitado em poder. Semeado em corpo natural, sementinha do feijão, natural. Aquilo que você viu, ficou com pena. É meu parente, está morto, coitadinho. Não. É triste o momento para nós que estamos desacostumados de tratar da mutabilidade, da vulnerabilidade da vida. É muito triste. Só que você, a partir desse meu sermão, quando você vê um amigo, um parente morto, olha para ele e dá um glória a Deus. Essa sementinha vai voltar sem corrupção, sem desonra, sem fraqueza e em um corpo transformado e glorificado em nome de Jesus. Essa é a ressurreição dos mortos, irmãos. É nisso que a gente tem que crer, é assim que a gente tem que entender, né? Então, o corpo ressuscitado, ele é novo, mas ele é a partir do outro. Ele não é um corpo tipo do Gasparzinho, porque tem crente que não entende a ressurreição. Isso que eu estou ensinando para vocês parece simples. É a espinha dorsal do evangelho, mas se você pegar qualquer crente por aí, mediano, medíocre, ele não sabe explicar isso aqui não, irmão. Aliás, tem um monte de pastor que não sabe explicar isso aqui também. Entendeu? Então, isso aqui que eu estou falando para vocês tem muita profundidade. E os irmãos que estão em casa também entendam isso. Então, o corpo ele é novo, mas ele é a partir do antigo. Tá? Ele mantém a mesma identidade, mantém a mesma pessoa, mantém tudo. Tá? Igualzinho de Jesus. Nós não vamos ressuscitar como fantasmas. Muito pelo contrário, e nem reencarnados. Nada disso. Nós ressuscitaremos com corpos glorificados. Esse é o ponto importante. Ressuscitaremos com corpos glorificados. Não é maravilhosa, irmãos, essa doutrina? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Olha que garantia nós temos. Agora nós vamos do versículo 45 até o 58. E aí a gente vai terminar. Né? Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual. Espera um pouquinho só, o telefone que tocou. Só faltava fazer uma breve brincadeira.
Só faltava fazer igual o cara que eu vi na internet. Peraí, Jesus, só um minutinho que eu estou pregando. Mas vou te falar, meu, mas esse sistema evangélico, rapaz, é uma palhaçada mesmo. Viu? Os irmãos, desculpe, mas Jesus estava me ligando. Ai, meu Pai eterno de Jesus, o que eu faço da minha vida? Você está pregando negócio sério. Bom, vamos voltar. 45, para a gente terminar esse capítulo. Assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, carnal. O último Adão, espírito vivificante, corpo espiritual. O primeiro homem era do pó, da terra. O segundo homem é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu são o homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Olha só que coisa interessante, irmãos. Jesus Cristo está no céu, vai aqui um conceito importante. Jesus Cristo está no céu com o mesmo corpo que foi glorificado. Com o mesmo corpo que andou na terra. Tá? Mesma coisa. Quando nós conhecermos a Jesus, quando ele voltar, que ele nos ressuscitar, ele vai mostrar para nós as marcas nas mãos. Estará lá. Assim como ele fez com Tomé. É o mesmo corpo. Só que a partir do corpo de Jesus que morreu, Deus o ressuscitou. Tá? No caso de Jesus, não deu nem tempo à decomposição. Não deu nem tempo à decomposição, por quê? Por que não deu nem tempo à decomposição? Não deu nem tempo à decomposição, porque tinha uma profecia que estava escrita. Estava escrita assim, seu corpo não ficará no Hades, e nem a sua carne verá a corrupção. Então, o corpo de Jesus, ele era incorruptível. Então, não deu tempo. Se você analisar bem, você vai perceber o quê? Você vai perceber o seguinte, que aquele corpo de Jesus que foi enterrado, ele não ficou no túmulo nem 3 dias. A gente fala 3 dias por questão de falta de prática, de contagem de tempo judaico. Né? Mas Jesus, ele morre na sexta, 3 da tarde. Tá? Ele é enterrado. Então, se você contar até sábado, 3 da manhã, 24 horas. Se você contar sábado, 5 da manhã, 24 com... Não dá 40 horas, irmão. Não dá 40 horas. Porque Jesus ressuscita no domingo de madrugada. Tá? Então ele é enterrado na sexta tarde e ressuscita no domingo de madrugada. Bom, esse aqui é só um detalhe para você saber. Então, o corpo que ele está dizendo é que nós vamos ter a imagem do celestial, é a mesma imagem do corpo de Jesus. Igual. Tá? Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Ponto importante aqui também que vale a pena a gente notar. O que acontece? Alguns que não entendem dizem assim, mas o corpo de Jesus era de carne e sangue. Quando ele ressuscitou, ele se tornou um corpo glorificado. Quando o seu parente ressuscitar, e quando nós formos transformados, nossa espécie, vou colocar aqui mais ou menos nas palavras de Paulo, nossa espécie de carne será uma carne glorificada, não é essa mesma carne. É por isso que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O que ele está mostrando aqui? Que com esse corpo é impossível você herdar o reino de Deus. O nosso corpo glorificado, irmãos, é algo fantástico, é indescritível. Por exemplo, Jesus foi assunto ao céu. Você acha que Jesus levou quanto tempo para chegar no céu? Corpo glorificado, o mesmo que nós vamos ter.
Só para você ter uma ideia, se não vai me falhar aqui a memória, de acordo com os cálculos que já ouvi alguns cientistas fazerem, o nosso universo, ele tem 93 milhões de anos-luz de diâmetro. Aí você vai falar, o que é isso que você está falando? E aí eu vou dizer para você o seguinte, para você atravessar para o infinito, você teria que viajar 93 milhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo. E o corpo de Jesus foi assunto ao céu em nuvens. Chegou nas nuvens e já entrou no céu, irmão. É o que eu digo, é outra dimensão. É que o negócio é muito profundo, o pessoal não entende. Esse é o corpo que a gente vai ter lá. Aí alguns me perguntaram, você acha que nós poderemos explorar outros planetas? E eu respondo, sem dúvida alguma. Porque o corpo é igual de Jesus. Sabe qual é o privilégio, irmãos? Que nós, como membros da igreja, por isso que vale a pena ser da igreja do Senhor Jesus, teremos um corpo igual ao de Jesus. Embora herdando aqui o período milenar, juntamente com Jesus, nosso corpo terá condições de ir ao céu, no estado eterno. Essa é a ideia. Quando a gente fala de estado eterno, depois do juízo final, a igreja, com esse corpo, terá condições, inclusive, de ir ao céu, ou em qualquer lugar do espaço, assim como Jesus. Entendeu? E eu continuo. Eu lhes digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então tem gente que não vai morrer mesmo, vai ser transformado por ocasião da volta de Jesus Cristo. Isso se chama arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Olha só que interessante, outro conceito importante. Por que do arrebatamento? Arrebatamento não é para ir morar no céu, irmão, como ensinaram vocês errado. Arrebatamento é para transformar esse corpo aqui, material, em corpo incorruptível. É por isso que precisa. Se não tiver arrebatamento, não dá. Jesus vai fazer como? Os mortos levantam com um corpo incorruptível e o nosso continua corruptível? Paulo diz não. Então, nesse caso, num abrir e piscar de olhos, ressuscita e transforma. E voltamos com Jesus para o período milenar. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída para sempre. Olha aqui, irmãos, que palavra maravilhosa. A morte da morte. Daria até o tema de um filme. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é fútil. Irmãos, os mortos vão ressuscitar em corpos glorificados. A morte não tem a última palavra. Então, console-se com essa visão. Lembre-se sempre dessa ilustração da semente. Aquele seu parente falecido, a semente foi lançada na terra, mas ele vai se levantar incorruptível. Tá? A ressurreição, ela não é uma utopia, ela não é uma metáfora, ela é uma realidade futura, garantida e baseada na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teve o corpo transformado, glorificado, assim como nós também teremos. Portanto, irmãos, nós temos que nos manter firmes agora. Por quê? Porque enquanto nós temos esse corpo material, nós cuidamos dele, porque a Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo. Cuidamos da nossa saúde, cuidamos da nossa moralidade, cuidamos de tudo nesse corpo. Mas sabemos que esse corpo, ele será ressuscitado, o nosso corpo será ressuscitado a partir desse corpo. Aproveitando e dando mais um esclarecimentozinho rápido, que tem pessoas que me perguntam, né? Ô ancião, então como é que fica então se eu for cremado?
Irmãos, não tem problema nenhum ser cremado, tá? Não tem problema nenhum ser cremado. Isso daí é outra idiotice religiosa. Por quê? Cremou, o que sobrou? Pó. De onde Deus vai reconstituir o outro eu? Quem entendeu o que eu tô falando? Você entende? Então, você vejo crente discutindo essas bobeiras e tal, né? Não vejo nem motivo para isso daí. Quando se discute isso é porque não entende a ressurreição. Então, queridos irmãos, eu achei muito apropriado trazer essa palavra hoje, orei, porque eu sei que é dia de finados, sei que muitos de vocês, e vocês que estão em casa, estarão se lembrando de entes queridos falecidos, tá? Estarão se lembrando de entes queridos falecidos, e ao mesmo tempo que isso acontece, eu digo a vocês que você pode hoje se consolar com essa palavra da ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a nossa base. Ela é a base para que nós possamos continuar firmes, constantes e inabaláveis, sempre tendo bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o nosso labor não é em vão, em conexão com o Senhor. Tudo que você fizer para a obra de Deus, irmãos, não é em vão. Coloque isso na sua cabeça. Tudo que você fizer não é em vão. E eu quero que vocês hoje, com essas palavras, se consolem, glorifiquem a Deus pela vida dos seus entes queridos que faleceram, agradeçam a Deus porque você conhecia. Se coloca no lugar de Deus, irmão. Se coloca no lugar de Deus agora 1 minuto. Você ressuscitaria sua mãe? Ela não era iníqua. Ela está na parte boa do Hades. Entendeu? É isso que nós temos que compreender. Se nós, como seres humanos, entendemos que quem não é iníquo vai ser ressuscitado, imagine Deus que não fez ninguém para ser lançado em lago de fogo. Então, irmãos, consolem-se com essas palavras. Eu sei que hoje é um dia triste para muita gente, existe uma recordação de parentes falecidos, mas existe uma gratidão da nossa parte, de saber que aquele nosso parente, ele simplesmente está aguardando o momento certo para que Deus o traga de volta. Deus abençoe vocês. Deixa eu mandar um abraço para todos os irmãos. Eu queria só aproveitar, lembrar os irmãos da internet. Irmãos, queria só fazer um lembrete rápido antes da gente mandar um abraço para todo mundo. Você que ainda não colocou seu nome aí, coloca para a gente poder também dar um abraço para você. Eu gosto de dar um abraço pessoal em cada irmão aqui. O que eu gostaria de falar com os irmãos da internet? Nós somos todos uma igreja híbrida, uma igreja física e uma igreja online. Então, depois eu vou bater um papinho com a igreja online, com a igreja física, mas eu gostaria de dar uma palavrinha para a igreja online. Irmãos, peguem o costume vocês que nos assistem, peguem o costume de contribuir com a casa de oração. Peguem o costume de contribuir. Nós trabalhamos com bastante responsabilidade naquilo que nós fazemos. Eu sei que o nosso sistema financeiro, ele está ruim, dinheiro está meio escasso, mas não deixa de contribuir, irmão. Porque se cada um de vocês que estão assistindo contribuir, que seja aí com um pouquinho por mês, vai nos ajudar bastante, tá? Vai ajudar a gente a melhorar, vai ajudar a gente a fazer a obra humanitária que a gente faz, vai ajudar em tudo. Então, pega esse costume. Sabe, sempre que você assistir uma reunião, lembra, olha, eu vou contribuir com o ancião. Fala comigo, ancião, como que eu contribuo para a igreja, tá? Que aí eu passo para você e você contribui específico para a igreja. Eu sei que tem irmãos que colaboram com o meu ministério, sou muito grato, muito agradecido, porque também gera fundos para a igreja, mas eu quero também que se você pode colaborar com a igreja à parte, por favor, faça isso, tá bom? Bom, vamos lá, vamos mandar um abraço a todos os irmãos que estão presentes. Milânia Viana, nosso irmão José Roberto Bonatti, a Maria do Carmo, o nosso irmão Mário, o Tarcísio Lamarque, nossa irmã Maria Pereira, nossa irmã Elza Jardim, Dalva Picácio, a Márcia, a nossa irmã Iraci, Jacinete Barreto, a Rose, que hoje não está presente. Saúde para você, Rose, estamos orando por você, querida. Nossa irmã Maria de Lourdes Mota, nossa irmã Maria Aparecida Ávila,
o nosso irmão José Tenório, a nossa irmã Vera, nossa irmã Pompeia, juntamente com o Adriel, o nosso irmão Fabiano Franco, a nossa irmã Vera contribuindo com o canal, Deus abençoe, o nosso irmão Guilherme Bonatti, o Idi Varjão, a Rô Silva, que está lá na Inglaterra, a Nini Magal, o nosso irmão Arsênio, um abração para você, Suélia Carvalho, a Edna Maria, né? Ela falando que ontem deu o testemunho dela em uma igreja batista, tal, sobre quando ela era testemunha de Jeová, legal. Nossa Helsonic Ita, a minha May, tá chegando bastante gente nova, legal. A nossa irmã Cleusa Ferreira, que está lá na Inglaterra, nossa irmã Mona Lisa, a nossa irmã Maria Pereira, Terezinha dos Santos, a Ana Gonçalves, quem mais aqui? Vamos lá, tem um monte de gente. Nossa irmã Maria Pereira, ela diz aqui: eu creio exatamente dessa forma sobre a morte e ressurreição. Explicação mais claro que neve. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, irmã Maria. A irmã Maria Aparecida Constantino também, pregação muito esclarecedora. O Guilherme Bonatti, amém, ancião, mais uma reunião abençoada. Obrigado por nos ensinar, Deus abençoe. A Rô Silva, gratidão, meu pastor Edson, pela maravilhosa mensagem. Deus abençoe o irmão. Um beijão para você. A Rô Silva está lá na Inglaterra, né? E eu ajudei muito essa irmã quando ela passou uma situação difícil aqui no Brasil. E graças a Deus hoje ela está bem, está lá na Inglaterra, né? Está casada, está muito legal. A nossa irmã Juraci Vieira, nossa irmã Juraci Vieira, o nosso irmão Maurício, a Val Cristina, que ótimo, obrigado, ancião. Beijão para você, que bom que você também gostou. A nossa irmã Suélia mandando um abraço do Luiz, beijão para você, Suélia, também. A família Constantino, o irmão Áureo e a irmã Maria Aparecida também mandando um abraço. Nossa irmã Jacinete Barreto com o nosso irmão Dalmo. Belíssima explicação, ancião. Esse foi um verdadeiro filme. Eu me vi dentro desse filme. Gratidão, meu bom pastor. Jesus te abençoe grandemente. A nossa irmã Maria Aparecida Mota Constantino fazendo uma pergunta difícil. Quando vai ser a ceia, pastor Johnny? Próximo domingo é ceia, irmãos. Você que está na igreja online. Próximo domingo é ceia. A Nini Magal também agradecendo, dizendo que foi muito reconfortante. E eu, antes da bênção apostólica, eu finalizo realmente pedindo aos irmãos que colaborem, tá? Se você colaborar, falando assim, eu quero colaborar com a igreja, não tem problema, você pode mandar para mim, que eu passo para a Natália, ou te dou o número da Natália diretamente, mas não perca o desejo, irmão, de contribuir, porque vocês também fazem parte de uma igreja online, né? Nós aqui, por exemplo, juntos hoje, estamos em mais de 100 pessoas, a igreja física e a igreja online. Então eu peço encarecidamente a cada irmão, se você sente gratidão, colabore por gratidão. Colabore por gratidão com a nossa igreja, tá? Ceia do Senhor, a gente sempre tem mais gastos, então colabore por gratidão. Sempre que você assiste uma pregação, lembra, eu sou grato a Deus por pertencer a essa igreja. Você pertence à igreja, à casa de oração, tá bom? Eu vou chamar o pastor Roberto para orar, pastor Johnny para dar a bênção apostólica e Deus abençoe vocês. Fiquem aí até a bênção apostólica. Ora pela irmã Rose também, tá, pastor? Aqui já o nome dela. Amém. Se coloca de pé. Vamos agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus de poder e glórias, queremos te agradecer primeiro, meu Deus, por estar aqui na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por ter nos ensinado mais uma vez, Pai, através do teu servo, o ancião, que nos dirigido, Senhor, o teu evangelho a nós. Nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Obrigado pela paz, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pela saúde, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito até o presente momento em cada um que aqui está, Pai. Senhor, eu oro também, Senhor, pelos casamentos nesta manhã, que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria aos esposos, às esposas,
que eles tenham, Senhor, aí laços, Senhor, infinitamente, Pai, que um compreenda o outro. Eu oro também, Senhor, para os ofertantes dessa casa, meu Deus, que cada vez mais e mais o Senhor venha nos prosperar, Pai, não só espiritualmente, mas também, Senhor, na parte financeira, para que nós possamos, meu Deus, contribuir mais e mais na Tua obra, para que nós possamos, Senhor, realizar sonhos, Pai, na Tua obra, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor nos dê aí, Pai, um restante de domingo abençoado, esta chuva abençoada a qual o Senhor está mandando para nós. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, por tudo que aqui foi ensinado e por tudo que o Senhor está realizando em nossas vidas. Peço a Ti, Pai, que o Senhor realize sonhos também nesta manhã, a qual muitos vieram buscar, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Nós temos sonhos sim, Pai, que seja realizado, mas também que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Eu oro pela irmã Rose, pelo nosso irmão Elton. Senhor, eu não sei o que se passa com eles, mas o Senhor os conhece, o Senhor sabe. Se é uma cura, Pai, que o Senhor realize essa cura. Se é um sonho, que o Senhor realize esse sonho, Pai. Se é um milagre, que o Senhor realize esse milagre, mas que faça conforme a Tua vontade na vida deles, Pai. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, antes da bênção apostólica, eu queria reforçar o que o ancião falou agora sobre a ceia. Domingo que vem teremos a nossa ceia. Não deixe de participar. Esse é um momento de união, um momento de reafirmarmos a nossa fé em Jesus, o nosso Salvador. E outro recado para a igreja local, terminando a bênção apostólica, queria que os irmãos ficassem um minutinho para a gente bater um papo. Não? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que a tua face brilhe como óleo e no seu coração seja ministrado a paz. Uma semana abençoada, irmãos. Glória a Deus. Chegamos ao fim deste tempo especial de comunhão. Que esta casa seja para você um refúgio de bênçãos, um espaço onde sua fé seja fortalecida, seu coração renovado e sua alma alimentada pela palavra de Deus. O culto termina aqui, mas a adoração continua em cada passo das nossas vidas, através das nossas atitudes e palavras. Que o Senhor derrame sobre você bênçãos abundantes, fortaleça a sua fé e ilumine seu caminho, e que sobre ti derrame a sua paz. Não esqueçam de se inscrever se você não for inscrito e de deixar um joinha para que essa palavra chegue mais longe. Assim, eu e você cumprimos o ID de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Uma semana abençoada em nome de Jesus!